Olá, boa noite, tudo bem? Gostaria de saber se quem está online está recebendo legal a recepção de voz. Natália, está recebendo legal aí? Oi, Natália, você está me escutando bem? Para poder ajustar aqui o microfone. Bom, gente, vamos começar mais esse estudo de hoje. Vamos começar com uma oração, como sempre, agradecendo ao nosso dia, aos nossos bons mentores que nos orientaram, nos guiaram por todo esse dia. Agradecer pela saúde, mais uma vez também agradecer a tecnologia, pois sem ela não poderíamos estar hoje fazendo essa conferência pela internet, onde várias pessoas encarnadas e até as desencarnadas têm o privilégio de poder estudar à distância e possamos hoje conseguir absorver este estudo para usarmos ele em benefício de nosso progresso moral e espiritual aqui na nossa querida Terra. Bom, nosso estudo de hoje vai ser referente à apostila do tomo 2, seria o módulo da lei da reprodução. Meu nome é Robson Vesperina, sou de Itu. Estou aqui junto com outra equipe do Instituto Chico Xavier. A cada segunda-feira nós vamos nos alternando sobre os temas que são pertinentes ao curso do tomo 2. Então, nosso objetivo de hoje será o quê? Podemos entender a lei da reprodução, resultando nas consequências físicas e morais do seu descumprimento. Mas o que seria a lei da reprodução? O que tudo está englobado na lei da reprodução? Nós temos inicialmente o casamento e o celibato. O celibato seria não casar. O celibato é mais conhecido principalmente pelos padres, que usam o celibato, mas fora os padres tem muitas outras pessoas também que não casam, optam por não viverem sozinhos. Então vamos lá, na nossa primeira parte, qual a visão espírita do casamento e do celibato, e vamos fazer uma reflexão da inconveniência, da abolição e da dissolução do casamento. A visão espírita do casamento, o espiritismo esclarece que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Isso daí está um comentário no Livro dos Espíritos na questão 696. Vale ressaltar que muitas coisas que vamos conversar aqui hoje estão no Livro dos Espíritos, assim como em outros livros, na Gênese, no Consolador, várias fontes de procura. Então, o que a visão do Espiritismo nos fala sobre o casamento, O casamento, principalmente na sociedade que vivemos hoje, que é monogâmico, existem
outras sociedades, outros países aí que pregam a poligamia. Mas o correto é a monogamia, onde o homem e uma mulher se unem para ter uma vida em comum afetiva. Hoje até temos outros tipos de uniões que está começando a ser vistos com outros olhos pela sociedade. Mas vamos estudar aqui inicialmente a visão espírita que estamos falando sobre um homem e uma mulher que vão constituir casamento. Então, o casamento ele vem o quê? Renovar o ciclo de renascimento, onde somente por um óvulo e um esperma, seria o esperma vem do homem, o óvulo da mulher, onde a gente pode o quê? Refazer o ciclo do renascimento, que é onde o espiritismo é a base do espiritismo, né? A reencarnação, e podermos estar nesse círculo constante de aperfeiçoamento, né, dos espíritos reencarnados. E com a reencarnação também vem o reaperfeiçoamento moral, a reconciliação de espíritos que por hora ou outra têm tido os problemas nas encarnações anteriores, né? E o casamento tem que ser feito o quê? Por união de dois espíritos, duas almas que sejam afins, onde esse casamento venha se efetivar por amor e não por vínculos somente sexuais, mas que antes do sexo venha o amor. Por somente do amor pode nascer crianças e ter um lar que tenha amor para passar para essa criança, e essa criança poder nascer crescer, né, com bons valores para o futuro e transmitir esses valores também aos espíritos que por eles nascerão pela união mais para frente. Agora, a visão espírita do celibato, até nós vemos aqui a figura, né, do senhor que está sozinho, né, a cara desconsolado, mas não podemos ver somente o celibato como solidão. Aqui, né, acabei escrevendo, né, sobre as pessoas que não querem se casar. Emmanuel assim nos esclarece a respeito. A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para o burilamento ou serviço no concurso determinado da reencarnação, e daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de missões diversas. Então, o que seria assim? Nós sabemos que existe o celibato por imposição principalmente dos nossos irmãos católicos, né? Onde o padre não pode se casar, constituir família, ele tem que viver em função de orientar as pessoas da sua igreja. Porém, né, nós temos que ver o seguinte, que as pessoas que agem assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e desse modo amparando os irmãos de humanidade através de variadas maneiras e convertem a sua existência sem ligações sexuais, estão em caminho de acesso à sublimação. Então, quando estão ambientados em climas diferentes de criatividade, a energia sexual neles são estancadas o próprio fluxo. Então essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os da natureza espiritual. Existem, porém, aqueles que já nasceram com corpos físicos induzidos ou obrigados à abstinência sexual. Então são as pessoas que nascem com alguns problemas, né,
Consequentemente, esses problemas devem ter sido acarretados por alguma outra existência, né, onde ou abusaram, fizeram mau uso da lei da reprodução, né, onde às vezes não reproduziram, né, e sim somente ficaram ligados ao sexo. Então, acabam por esse pretérito, né, acabam se recorrendo a pesadas disciplinas que lhes facilitem a descoberta de compromissos determinados em assuntos do espírito, né. Também não podemos deixar, né, de taxar as pessoas que vivem solidão afetiva, sejam homens ou mulheres, servindo a uma ordem religiosa qualquer ou participando da vida em sociedade como criaturas sem necessidades afetivas, assexuais e sem anseios do coração. Sendo assim, né, é necessário compreender que o seu celibato em si mesmo não é um estado meritório. Outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal que, tendo em vista o bem sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de qualquer condição material. Então, se nós avaliarmos, né, tem pessoas que realmente vivem em prol do outro, acaba vivendo em solidão para poder ajudar os nossos irmãos. Então, isso também é meritório. Então, não podemos considerar o celibato como somente solidão. Às vezes, celibato também é se abnegar da família, de filhos, em prol dos outros, dos nossos irmãos que assim precisam de ajuda. Então, pulando para outra parte, teremos o que, né? Os obstáculos à reprodução. Então, vamos lá. Em que condições os obstáculos à reprodução são compatíveis com a lei natural? Teremos que analisar, à luz do espiritismo, a utilização de anticonceptivos no planejamento familiar. Dos obstáculos à reprodução, né, Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Eu costumo dizer muito, até no meu ambiente de trabalho, né, que nós podemos, sabendo usar a regalia com sabedoria, nunca perderemos. Pois pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs a restabelecer o equilíbrio entre as forças naturezas, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com o conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem à existência desse equilíbrio. Portanto, o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam. Para quem não sabe, quiçá significa quem sabe, talvez, porventura. Então, porventura é perigoso, às vezes, esses obstáculos à reprodução. Entretanto, né, vamos ressaltar que Joana de Ângeles nos elucida no seguinte, que merece considerações essa obstáculo à reprodução, que vem a justificar, né, a planificação familiar através do uso de contraceptivos de vários tipos. São argumentos de caráter sociológico, ecológico, econômico, demográfico, considerando-se com maior vigor
os fatores decorrentes das possibilidades de alimentação numa terra tida como semi-usarida de recursos para nutrir aqueles que se multiplicam geometricamente com espantosa celeridade. Isso aqui vale ressaltar, né, que antes, os nossos bisavós, nossos avós, era comum ter-se 10 filhos, 8 filhos, já escutei até de avós e bisavós aí, de amigos que chegaram a ter 15 irmãos. Isso aí ocasiona também uma superpopulação muito grande aqui na Terra, mas necessário a reencarnação, ao progresso do ser humano sempre. Então também Joana nos elucida, né, que o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter um número de filhos, período propício para a maternidade, porém nunca se eximirá dos imperiosos regaços que faz justo, tendo em vista o seu próprio passado. O que quer dizer com isso daí? Que ele pode até controlar a situação da sua família em número de filhos, porém sempre ele vai ter que fazer jus ao plano reencarnatório que ele fez. Se ele fez o plano de ter 5 filhos e não teve os 5, na outra ele vai ter que ter os outros 2, e se não, os outros 3 de novo, dependendo como foi a sua vivência com a prole que ele se fez o compromisso, né, de ter aqui no plano dessa encarnação. Né? Porém, temos que ressaltar que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, essa afirmativa merece uma maior reflexão a fim de que possamos compreender o seu verdadeiro significado. Por quê? Kardec pergunta, né, se são contrários à lei da natureza humana, as leis e costumes humanos que efetivamente têm por um fim e por efeito criar obstáculos à reprodução, porque sendo contrários à lei geral, embaraçam a natureza em sua marcha. Então temos que ver aqui, temos que analisar isso daí, que em outras palavras, né, podemos até avaliar e retornar ao questionamento inicial do desenvolvimento de Kardec, constatas que a lucidez e a objetividade dos espíritos meditadores, ao quais, ao mesmo tempo em que eles nos esclarecem a respeito de um assunto tão complexo, não deixam de considerar as implicações das leis da causa e efeito, da variabilidade do progresso e a importância da elaboração do planejamento reencarnatório. Então, podemos analisar o seguinte: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele pode usar sem abusar, pois pode regular a produção de acordo com as necessidades. Não deve opor sem necessidade. Então, a doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razões realmente justas para isso, pode o homem limitar sua prole, evitando a concepção. Temos que avaliar o seguinte: uma pessoa que não tem uma situação que possa dar a devida condição de saúde e alimentação ao filho, ele ele pode colocar alguns empecilhos à reprodução da sua família, aumentar sua prole. Porém, devemos ressaltar também que não é só alimentação, condição financeira, a boa condição é dar educação ao filho. Então, como seria essa utilização de contraceptivos? A utilização de contraceptivos, né, é o que eu acabei de dizer, né, pelo fim específico, utiliza afirmar que, em menos razões realmente justas para isso, pode ou não limitar sua prole, evitando a concepção. No entanto, já indo lá para baixo, criar obstáculos à reprodução em atendimento anseios da sensualidade, da luxúria,
prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Então, eu já tinha comentado até atrás, se nós formos usarmos os métodos contraceptivos em benefício próprio, esquecendo de todas aquelas coisas que conversamos sobre, a pessoa usa isso em benefício próprio, né? Ou seja, para poder abusar da sexualidade, da luxúria, coisa que nós víamos às vezes nos filmes mais de épocas remotas, né? Da época dos gladiadores, as coisas onde era comum, né? A poligamia, a sexualidade, o homem vivia mais em função disso daí do que a própria evolução, né? Da pessoa que usa a utilização de anticonceptivos com essa função de poder abusar disso, está também estragando o próprio corpo. Por quê? Toda vez que você dificulta o seu corpo a recepção de novos espíritos, principalmente as mulheres que usam os anticoncepcionais, está mexendo com o corpo. Então isso acaba acarretando prejuízos lá na frente, quando quiser realmente realizar o desejo de ser mãe, de poder trazer mais um irmão encarnado aqui para o planeta. Então nós temos que entender que tudo que mexe quimicamente com o nosso corpo traz problemas lá na frente. Então, se for usar de métodos contraceptivos, que seja bem orientado por um médico, que seja bem orientado e consciente dos problemas que possa ter. Mesmo porque se nós formos ler a bula, principalmente dos anticoncepcionais, que as mulheres tomam, pode trazer sérios problemas à mulher em vários quesitos, desde uterino, pode dar problema de trombose, que vem escrito lá, e eu já vi casos de conhecidas que tiveram, né? Parece besteira, né? Mas já vi acontecer. Então tenhamos cuidado na utilização de anticonceptivos, para não denegrir o nosso corpo, porque é comum, principalmente as mulheres, né, tomarem anticoncepcional por muito tempo, e quando querem realmente ser mães, o corpo já está debilitado pelo fato do anticoncepcional mexer com a ovulação, controle do próprio corpo. Existe outra parte também, né, que usam de forma errônea, né, o problema do aborto. Várias mulheres às vezes não estão preparadas, não estão no planejamento familiar e acabam fazendo o aborto, né? Então, como o Espiritismo vê o aborto e quais as consequências físicas e espirituais para o aborto? Então, o aborto sob a ótica espírita, uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Essa aí é a resposta que está sobre a questão 358 do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo respeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o aborto provocado constitui um crime perante a lei divina ou natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei da ação e reação. Lei da reação a reação que
Sabemos que tudo que fazemos, teremos que pagar hora ou outra. Então, o aborto é crime e não tem justificativa sobre ele. Existem algumas ressalvas sobre o aborto que vou colocar aqui, né? Que de acordo com a doutrina espírita, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser nos casos especialíssimos, como o médico, vou ressaltar, honrado, sincero e consciente, sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a mãe dela. Somente o médico e a mais ninguém dá à ciência autoridade para emitir esse parecer. Apenas nesse contexto de evitar a morte da gestante, aceita-se a realização do aborto. Os espíritos superiores assim nos esclarecem. Preferível é, se sacrifício o ser que ainda não existe, a sepultar a que já existe. Mas sabemos que várias mães, quando encontram-se nessa situação, preferem dar continuidade. Aí vai do livre-arbítrio de cada um. Assim como temos vários casos que o médico diz que põe em risco, a mãe, a gestante, né, resolve colocar para frente a gestação e os dois acabam por se salvar, mas sempre a critério de cada um. Por isso que é ressaltado que o médico tem que ser honrado e sincero. Então, nesses casos, vale consultar 2, 3, 4, 5, até que se satisfaça a dúvida sobre colocar ou não para frente. E quais as consequências, né, desse aborto? Quais as consequências, né, físicas e espirituais do aborto? A mulher que provoca o aborto ou que tenha a cometer semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente dolorosas enfermidades, flagelos com quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, comum vermos casais, né, que tentam ter filhos e não conseguem, casos de mulher que tem o corpo perfeitamente normal e não conseguem engravidar. A ciência não explica, mas o espiritismo explica que tudo o que acontece com a gente está relacionado à ação e reação do que praticamos lá atrás. Então, temos que parar e analisar que a reencarnação de amanhã, com o aborto provocado agora, se refletirá no chakra, né, genésico, e será mais além o aborto espontâneo, pois a paternidade e a maternidade não valorizados hoje, ou serão com certeza amanhã, noutra encarnação, mas agora por um processo educativo passa pela dor e pelo sofrimento redentor. Então, infelizmente, como nós sabemos que às vezes ou é pelo amor ou é pela dor que damos o devido valor às coisas da vida. Então, às vezes, a pessoa que está passando pela dor de não poder ser mãe, de não poder gestar uma criança, com certeza está resgatando possivelmente um aborto lá no passado, em outra vida. Porém, para ser mãe, para ser pai, não precisa necessariamente gerar. Existe a adoção. Quem realmente quer ser mãe,
pode adotar uma criança e pode vir a ser mãe, porque mãe e pai é quem cuida e educa, não quem coloca no mundo, né? Segundo diz o velho ditado popular. Então, mais uma vez, agradecemos a presença. Estamos aqui toda segunda-feira às 21 horas, cada semana com um tema diferente de estudo. Natália, você me chamou aqui, você gostaria de perguntar alguma coisa? Fique à vontade, estou aqui à disposição para poder lhe ajudar, e se não puder, serei sincero. Pode, Natália, por favor, pode fazer a pergunta. Então, Natália, referente à sua pergunta, né, no Brasil, né, com tudo acontecendo, né, que rumo se dará? Segundo a espiritualidade, né, o Brasil é a pátria do espiritismo. E muitas coisas ainda vão acontecer aqui. Então, isso é mais uma opinião pessoal, né, do que, infelizmente, eu não sei tudo o que está acontecendo no plano espiritual e creio em ser digno de tal conhecimento. Mas nós temos que ver, né, que tudo que está acontecendo no Brasil, tudo é ação e reação. Tudo que está acontecendo é reação dos nossos próprios atos. E às vezes nós não elucidarmos um irmão que prefere conseguir as coisas do governo de forma mais fácil, em vez de trabalhar, como nós vemos muita coisa acontecendo, né? Então, o que cabe a nós é elucidarmos aqueles irmãos que preferem ficar conseguir as coisas mais fáceis, né, do que realmente batalhar. Eu já discuti bastante com políticos as coisas e tenho acessos a alguns políticos, né, e uma vez eu questionei sobre corrupção, as coisas, tudo, e ele falou uma coisa que é a coisa mais sincera. Tudo começa com vocês aqui de baixo. Vocês fazem coisa errada, vocês fazem uma construção errada, vocês tomam uma multa, vocês não pagam seus tributos, aí depois vocês vão bater lá na porta da prefeitura, ou de um deputado que seja, e pedem um favor para arrumar coisa que você fez errado. Aí o que acontece? Aí a gente, conforme o resultado, né, ficamos com o rabo preso, com o dito político, né, e ficamos devendo o favorzinho para ele. Então tudo isso é consequência daí. As pessoas vão pedindo os favorzinhos, vão caminhando errado e acabam ficando com o rabo preso com essas pessoas. E acaba acontecendo. A pessoa acostuma
a ganhar, né, a gente acaba dizendo, né, o salário miséria que o governo dá todo mês, em vez de estudar, adquirir conhecimento, infelizmente, é fruto de nós mesmos que temos às vezes mais conhecimento e não elucidamos esses nossos irmãos que preferem ficar, como se diz, achando que estão no bem bom, né? Quando nós aprendemos que nós poderemos comer o filé mignon em vez de roer o osso, nós iremos progredir. E eu tenho assim, por opinião minha, né, que às vezes, segundo, se eu não me engano, Kennedy dizia, cada um tem seu preço. Ou seja, nós às vezes nos contentamos com uma multa tirada porque nós andamos sem cinto. Então, às vezes nós nos contentamos com 50 a 100 reais. E às vezes eles se contentam com 50 a 100 milhões. Não existe diferença nenhuma entre nós e eles. A única diferença é que cada um tem seu preço. Como você diz, ou seja, o mundo começa mudando por nós mesmos. Então, realmente, se nós educarmos nosso filho no caminho do bem, com certeza esse nosso filho vai se casar com alguém, vai constituir família, vai passar esses valores para a esposa, para o esposo, e quando esse filho crescer, vai crescer com valores bons dentro de casa. Então, é um trabalho de formiguinha. Tem que começar por nós mesmos em primeiro lugar. Quando nós realmente, eu tomei uma multa, eu estava sem cinto, estava falando no celular, foi lá e pagar o seu débito, beleza. Quando nós tomarmos consciência que nós não podemos falar no celular dirigindo, nós não podemos dar sem cinto, nós não podemos fazer as coisas erradas conforme mostra a lei, nós não vamos precisar lá pedir favorzinho. Então o mundo começa a melhorar assim. Te ajudei, Natália? Respondi a sua pergunta. Tudo que eu falei é uma opinião pessoal, experiências vividas por mim e um conceito que eu tenho hoje. Não era assim, mas o Espiritismo me ensinou a elucidar sobre certas coisas. Obrigado então pela sua presença, Natália. Encarnada aqui linkada, porém tenho certeza que tem espíritos que estão junto comigo, junto com você. E tudo que é boa energia é emanada para o universo e chega a quem precisa. Vamos somente fazer uma oração de agradecimento, né? Vamos agradecer mais uma vez a todos presentes, encarnados e encarnados, por esse tempo. Agradecer pelo tempo também que eu tive de estudar para poder estar aqui. Agradecer pelo tempo de cada pessoa que está aqui linkada, que deixou as seus afazeres domésticos, sua família, mas por um objetivo bom, de poder se instruir, se elucidar e poder ajudar a mudar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que nossa semana seja iluminada na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais então, até a semana que vem. O outro companheiro estará aqui no mesmo horário para poder trazer mais conhecimentos a nós. Assim seja. Tchau, uma boa semana. Fiquem com Deus.